Aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Que alegria está o meu coração neste dia 8/2, numa terça-feira. Porque nós podemos ter nas nossas mãos esta riqueza, que é a palavra de Deus. É o próprio Jesus quem fala conosco. Quando nós nos sentimos só, na solidão, sentimos tristes por algum motivo, que nós possamos ler e meditar a palavra de Deus, que é o próprio Deus que vem nos sustentar com o teu amor, com a tua palavra, que acalma os nossos corações. Neste dia, nós vamos meditar o Evangelho de Marcos. O capítulo será o 7º, versículo do 1 ao 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele. E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E, quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhe: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos, deixando o mandamento de Deus. Vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar seu pai ou mãe, seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corbã, isto é, oferta. E já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor do seu pai ou da sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, quantas vezes nós também estamos presos ainda como este povo em costumes. Nós sabemos que Jesus era judeu e o costume deles era seguido ao pé da letra. Eles eram o costume deles, dos antigos, seguir aquilo que vinha de geração em geração. E nós também somos assim. Só que muitas vezes, vou dizer nós que estamos na igreja, às vezes vou dizer no meu ministério de ministra da Eucaristia, eu já estou velha de ministra, então eu sei arrumar a credência perfeitamente. Do jeito que eu aprendi, é lógico. E entra um ministro novo e ele ainda não tem a prática. E acontece que ele venha a errar. E eu, quem sou eu? Eu quero anular as coisas de Deus naquele momento, que a celebração foi tão linda, a palavra foi pregada com tanto fervor, com tanta autoridade, com tanta audácia, e eu fico presa naquela credência porque teve apenas o corporal ou o sanguíneo meio torto. Não que estava errado, mas são coisas minhas. E o Senhor vem dizer isso.
Quantas vezes eu anulo o mandamento de Deus para pegar as tradições dos homens? Quantas vezes eu invalido o mandamento de Deus para apegar-me às tradições dos homens? Então, o que o Senhor vem nos ensinar neste dia é o verdadeiro mandamento. E qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. E quando eu amo o meu próximo, aquela missão, aquele trabalho, aquele movimento que eu executo com ele, é um prazer, é prazeroso. Mas quando eu não amo, tudo se torna um fardo, um peso em minha vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Salve Maria, para sempre salve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.